Olá, tô eu aqui mais uma vez para compartilhar um pouquinho com vocês do que eu tenho aprendido com a leitura da palavra do Senhor, com as reflexões, com a dedicação que eu tenho buscado ter cada vez mais com o estudo da palavra. Eu entendo e tenho entendido cada vez mais que é através do estudo, do conhecimento, que o nosso relacionamento com Deus se aprofunda, ganha laços mais fortes e a gente consegue compreender um pouco mais daquilo que o Senhor Deus tem para nossas vidas, o que Ele quer realizar através de nós. Quero compartilhar com vocês hoje a palavra que se encontra no livro de Daniel. No início do livro de Daniel já traz a história da invasão do rei Nabucodonosor ao reino de Judá, e o rei Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, pede que se traga, pede um oficial dele que traga alguns jovens israelitas que fossem nobres, que fossem pessoas cultas, porque ele queria treinar essas pessoas para servir a ele no palácio. E aí, dentro dessas pessoas, a Bíblia relata 4 jovens, que é Daniel, os amigos dele, que é Ananias, Misael e Azarias. Eles têm o nome deles mudados, dentro da cultura babilônia, e eles recebem o nome Daniel, de Beltesazar, Ananias, de Sadraque, Misael, de Mesaque e Azarias, de Abidnego. Apesar de ser bem conhecida a história, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, eu queria me focar aqui no primeiro capítulo do livro de Daniel. Tem uma coisa bem interessante que me chamou bastante atenção. Quando o rei Nabucodonosor chama esses jovens para a Babilônia, ele exige, ele instrui esse oficial dele a que esses jovens recebessem a mesma comida que ele comesse e o mesmo vinho que ele bebesse todos os dias. Eles iam viver um período de preparação durante 3 anos, comendo bem, se alimentando bem, na visão do rei Nabucodonosor, e também aperfeiçoando o conhecimento na língua da Babilônia, e também os escritos, enfim, eles iriam se apropriar daquela cultura babilônica. E aí, quando Daniel recebe essa informação, Daniel tem uma sacação e ele diz assim para esse oficial: será que tem como você não me dar essa comida? Será que teria como você me dar só legumes e água em vez dessa comida, essa porção que o rei determinou? E o oficial fala: não posso fazer isso, porque o rei quer que vocês comam bem, se alimentem bem, para que no final desses 3 anos vocês estejam vistosos, que vocês estejam bem, saudáveis. E isso foi uma das exigências do rei quando fosse buscar os jovens lá em Israel, que eles tivessem boa aparência, que eles não tivessem defeito, que eles fossem inteligentes, por isso que eles deveriam ser das famílias nobres. E aí a Bíblia diz aqui, um primeiro ponto bem legal, lá no versículo 9, diz assim: Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Muitas vezes a gente esquece que Deus vai à nossa frente para lutar as nossas batalhas, para abrir os caminhos para que a gente consiga alcançar aquilo que é importante na nossa vida espiritual com o Senhor. Porque quando Daniel resolve fazer uma alimentação diferenciada, ele não queria se contaminar com aquela comida que era oferecida pelo rei. Então, ele faria uma espécie de jejum para que ele não se perdesse, para que ele não se contaminasse, vamos assim dizer, com aquela comida que o rei estava oferecendo, porque era de uma outra cultura. E ele era israelita. Então, ele se manteve firme no propósito daquilo que era importante para ele, de não se contaminar. Naquela época, a alimentação, a bebida, tinha essa conotação também, muitas vezes, da embriaguez, dos alimentos impuros.
Então Daniel estava firme ali no propósito dele, de se alimentar de uma maneira, né, condizente com aquilo que trazia paz ao coração dele. E aí é interessante que ele tem essa postura, né? O Aspenaz, ele fica surpreso com isso, preocupado que eles poderiam ficar com uma aparência diferente da dos outros jovens que foram trazidos, israelitas. E aí a palavra de Deus diz que Deus, né, moveu o coração de Aspenaz para que tivesse boa vontade em ajudar a Daniel. E aí Daniel propõe um desafio para que durante 10 dias eles se alimentassem dessa comida. E aí, no final dos 10 dias, esse oficial iria verificar como é que estava a aparência dele. E a Bíblia relata que a aparência dele no final dos 10 dias era melhor do que qualquer um dos outros jovens. E aí o guarda tirou a comida que eles deveriam comer e permaneceu dando a eles somente os legumes e água para beber. E aí é legal porque a gente pode fazer um paralelo com a nossa vida hoje em dia. O que será, né? Com o que será que a gente tem se contaminado? Com o que será que a gente está absorvendo no nosso dia a dia, na nossa semana, que não nos deixa em paz, não nos traz conforto, ou não condiz com os princípios da palavra de Deus para a nossa vida, ou então que nos faz desviar a nossa atenção daquilo que de fato é importante, que é o reino de Deus. E o quanto a gente tem acreditado que fazer as escolhas direcionadas de acordo com a vontade do Senhor é sempre o melhor caminho, é sempre a melhor escolha. Por mais que isso possa parecer esquisito, né? Porque eles estavam abrindo mão da comida que o rei comeria. Eles estavam abrindo mão da melhor comida que eles poderiam ter. Essa é a verdade. Isso poderia ser olhado por qualquer pessoa e falar assim, você tá louco, vai deixar de comer a melhor comida para comer legumes? Mas o quanto que Daniel estava convicto de que aquilo ali seria o mais importante no relacionamento dele com Deus. E o quanto que ao longo do livro de Daniel, a presença do Senhor se manifesta através da sua vida, né, concedendo a ele a interpretação dos sonhos de Nabucodonosor, dando a ele o entendimento das visões que ele vai ter, livrando ele da cova dos leões, livrando os amigos, né, da fornalha ardente. Tudo isso eu entendo que é o Senhor honrando as escolhas que eles fizeram de se abster daquilo que não era puro, daquilo que era impuro dentro daquela cultura, né, contrastando a cultura judaica da cultura da Babilônia. Então que no nosso dia a dia, na nossa semana, no nosso mês, a gente pode estar conectado com aquilo que reflete o reino de Deus, que as nossas escolhas possam estar pautadas na palavra de Deus. Às vezes são hábitos pequenos, às vezes são coisas simples que a gente vai incorporando, e o quanto que a gente vai se contaminando, a gente vai se misturando com as coisas mundanas e vai se afastando daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, da visão de reino, da compreensão de algo maior que Deus tem para realizar aqui na terra, através de nós, pelo seu incrível poder, né? Através do seu Espírito Santo, porque não foi à toa que Jesus veio ao mundo e ele virá outra vez. Então que você se conecte com a palavra do Senhor, que você invista tempo, que você se dedique nesse relacionamento. É difícil, eu tô aí há 2 semanas sem conseguir gravar um vídeo, é delicado, mas a gente tem que priorizar, mesmo que a gente tenha que abrir mão de alguma coisa, a gente possa fazer essa escolha, né, de priorizar o nosso relacionamento, assim como a gente gosta de estar com quem a gente ama, seja um amigo, seja nosso companheiro, né, marido, esposa, que a gente
tem vontade de estar junto, de ficar pertinho, que esse seja o nosso desejo em relação ao nosso relacionamento com Deus. Porque eu tenho certeza que Deus, Ele nos espera de braços abertos, assim como a gente fica na expectativa, ai, eu vou encontrar meu filho, eu vou encontrar meu marido, eu vou ver aquela minha amiga. Deus, Ele fica assim, quando é que você vai se encontrar comigo? Quando que a gente vai poder conversar? Quando é que eu vou poder dividir com você aquilo que está no meu coração? E eu entendo que é uma escolha. Assim como Daniel, né, no livro de Daniel, há um relato, mais de uma vez, o quanto que ele é amado por Deus, quando ele recebe as interpretações das suas visões, né, é falado isso, você é muito amado, fica tranquilo, ele fica atônito, ele fica desorientado com tamanha presença do poder de Deus, mas ele é muito amado. E isso é visto por Deus. O quanto que a nossa dedicação, o nosso investimento no reino do Senhor é visto por Deus, e isso alegra o coração de Deus. Que assim como Daniel, a gente possa fazer escolhas, a gente possa fazer também jejuns, orações, a gente possa se separar, se priorizar para o reino. Assim como Daniel optou por fazer uma alimentação diferenciada, o que será que você precisa abrir mão no teu dia a dia, na tua vida, para você estar mais conectado com Deus? O que será que você precisa enxergar no teu dia a dia, na tua vida, que está te afastando do Senhor, da presença dEle, daquilo que Ele tem para você? Eu deixo aí essa reflexão, que o Senhor possa nos ajudar nas nossas dificuldades, que a gente possa crer na palavra do Senhor, fazer as escolhas aliadas à sua palavra, crendo que assim como Deus moveu o coração daquele oficial, Deus, Ele vai à nossa frente, Ele abre as portas, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Uma semana abençoada para você e até a próxima!